Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Vitor Biruta e no vídeo de hoje estarei trazendo um vídeo para vocês sobre pool de liquidez. Estarei explicando o que é, como se lucra nesse mercado, quais são os riscos e estratégias que você tem que levar em consideração, além de tentar tirar o máximo das suas dúvidas com esse vídeo, tá? Então, bom, sem mais enrolação, bora investir. Bom, como vocês podem ver, eu fiz um mapa mental gigantesco para vocês, tá? Explicando tintim por tintim sobre pool de liquidez. Então, caso você tenha dúvidas futuras, tenha alguma questão que você não entendeu direito, reveja esse vídeo quando esse for necessário, tá? Comente aqui embaixo, estarei ajudando vocês o máximo possível para que vocês entendam e consigam fazer dinheiro nesse mercado. Fechado? Bora começar então. Como eu falei, o tópico do assunto é pool de liquidez. Só que, quando você vai fazer alguma coisa, primeiro você tem que saber o que é aquilo, né? O básico é saber o que é. Então vamos começar. O que é uma pool de liquidez? Nada mais é do que uma forma automatizada de trocar os seus tokens. Você vai ter dois tipos de token e vai trocar um pelo outro. Então, por exemplo, eu tenho um Bitcoin e um USDC. Eu vou trocar Bitcoin por USDC e USDC por Bitcoin, de forma automatizada. Então, você vai selecionar uma espécie de período e range e vai falar assim: durante esse momento, eu vou estar trocando um pelo outro a cada 2 segundos. Isso é um exemplo, tá? Mas você vai fazendo isso, você vai fazendo essa troca automatizada, tá? E quando você faz isso, automaticamente você está fornecendo liquidez ao mercado. Você está formando o mercado, como o pessoal chama, formadores de mercado, o AMM, que seria Automated Market Maker, que seria como se nós somos o mercado. Nós pegamos o nosso dinheiro, falamos: mercado, se por acaso alguém queira trocar Bitcoin ou USDC no determinado range, utilize o meu dinheiro. Então você está fornecendo liquidez para dar mais segurança e escalabilidade naquela rede, naquela transação, para que você consiga fazer negociações. É como se você fosse o livro de ofertas e você fosse o banco, né, do Bitcoin e do USDC. Você vai pegar o seu USDC e Bitcoin e vai fornecer de liquidez para o mercado. Então o pessoal vai conseguir fazer o quê? As trocas com mais tranquilidade, porque você está fornecendo o seu dinheiro. Um exemplo muito prático é a casa de câmbio. É como se nós fôssemos a casa de câmbio. Então vamos pensar aqui. Eu cobro 0,5% de taxa para trocar real para o USDC. Então você vai chegar no mercado e falar assim: ó, eu tenho o real aqui e o USDC. Eu forneço para vocês fazer essa troca. Então o pessoal começa a trocar. Só que você tem que deixar claro que, ó, eu vou deixar vocês trocar, mas toda vez que vocês vão trocar, eu quero 5%, 0,5% de taxa nessa transação. Então todo mundo vai começar a trocar e vai ganhando essa taxinha. No caso, você vai recolher essas taxas para você. Então você está fornecendo a liquidez para o mercado fazer as trocas, e em troca eles te dão as taxas da transação. Toda vez que você fazer uma troca, um swap, uma venda, uma compra, tem aquela taxinha, aquele slippage, o slippage, né? O pessoal fala, aquela taxinha de transação. Essa taxa irá para você. Então você vai selecionar um range, você vai pegar um valor, vai colocar, e todo mundo que for trocando esse valor durante esse range, você vai coletando as taxas do range. Tranquilo? Ficou claro? Qualquer coisa, comentem embaixo, estarei ajudando vocês. Mas em resumo pool de liquidez é uma forma automatizada de você fornecer liquidez para o mercado e fazer o mercado trocar os tokens e você coletando as taxas para si. Tranquilo? Bom, agora a outra parte é o que? Os riscos. Muito importante essa parte, tá? Risco é algo que você tem que tomar ciência antes de fazer uma pool. Por quê? Quando você vai fazer um protocolo, alguma coisa assim, você tem que saber o que você está fazendo e quais são os riscos daquilo. E quais são os riscos da pool? Os principais riscos da pool, tem vários tipos de risco, né? Os principais são golpes. Saber que não é só copiar um range de uma pool e não é só abrir, tem que ter ciência. E o impermanent loss, o famoso impermanent loss, tá? Isso aí explicando para vocês com mais tranquilidade, mais clareza, fiquem tranquilos, tá? Vamos começar por golpes. Quais são os riscos dos golpes em fazer uma pool? Primeiro, protocolos fakes. Quando você faz um protocolo, né, você faz uma pool de liquidez num protocolo que é novo, que ninguém conhece, que você não sabe a veracidade daquilo, qual é a chance de você colocar R$1.000 numa pool e eles não roubarem seu dinheiro? Você colocou R$1.000 numa pool de liquidez num protocolo fake. Sabendo que você não conhece aquele protocolo, você pode colocar lá R$1.000, passa 1, 2, 3 dias, 4 dias, quando você for ver, cadê seu dinheiro? Pegar o seu dinheiro. Por quê? Quando você coloca o seu dinheiro em um protocolo, automaticamente todo o seu dinheiro capital vai para aquela rede. Então quem tem a segurança é a própria rede. É como se você pegar o dinheiro e colocasse no banco. Se você não confia naquele banco, por que colocar dinheiro lá? Quais chances deles te roubarem, né? Então você tem que tomar esse cuidado. A outra é quando você dá permissão em sua carteira. Toda vez que você fazer uma pool de liquidez ou qualquer tipo de contrato inteligente em DeFi, você assina alguma coisa para aceitar aquela transação. Porém, no momento da sua assinatura, quando você está assinando lá, o que acontece? Se você validar, assinar num protocolo fake, automaticamente pode ter um tipo de vírus, um hack,
que eles vão conseguir ter acesso à sua carteira. É como se alguém tivesse instalado um vírus no computador, que a pessoa tivesse acesso ao seu computador por inteiro. Então, quando você for dormir lá, você assinou um protocolo e vai dormir. Você acorda, pode ser que não tenha mais os tokens lá. Por quê? Porque como eles têm acesso à sua assinatura e à sua carteira, eles podem fazer o mesmo processo. É como se tivesse acesso ao seu banco. A pessoa consegue ter a sua senha do banco, ela consegue entrar no banco e fazer transação de compra e venda no seu banco. Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Toma cuidado com isso. Pelo amor de Deus, não vai assinar coisa e fazer um protocolo fake. Eu vou passar alguns tipos de protocolos aí, muito mais seguros, mais tranquilos. Então assim, não veja, tipo assim, 1.000 de rentabilidade, vou fazer minha pool de liquidez ali. Cuidado, cara, cuidado. Pode ser golpe aquilo, tá? Tome muito cuidado, tá? Outra coisa, pool de liquidez não é só copiar uma pool, ou é só abrir. Não é só copiar ou abrir, não é algo tão simples assim. Por quê? Quando você faz uma pool de liquidez, você tem que ter uma estratégia e um objetivo. E eu vou ensinar para vocês como que faz isso. Só que tem que saber como se faz uma pool de liquidez, tá? Porque cada um tem o seu objetivo. Às vezes, o Joãozinho abre uma pool que ele quer que a pool se valorize. Nossa, ele quer perder dinheiro? De certa forma, sim, porque ele quer comprar mais barato. Já o Carlinhos quer que aquilo se valorize. Então, se você fizer uma pool comparando no objetivo do outro, quando acontecer alguma coisa fora do padrão, você não vai saber o que fazer. Você não vai saber o que fazer se por acaso subiu, se caiu, se desceu, se ficou no mesmo ritmo, se aquela pool saiu do range e não tá coletando mais taxa. Como você não montou uma estratégia para aquilo, você só copiou, acontece que você vai perder seu dinheiro. Então toma cuidado em copiar as pools, tá? E é o que eu voltei a falar. E se sair da range? O que você vai fazer se a pool de liquidez que você copiou do seu amiguinho sair do range? Nada, né? Porque você não sabe o que tá fazendo. Pode ser que a estratégia do cara era sair do range e você querer consertar e perder dinheiro. Então assim, não copia a pool de ninguém e não saia só abrindo pool. Pense antes de fazer isso. Eu vou ensinar vocês como fazer isso mais pra baixo aqui na parte de baixo do mapa mental. Então fique tranquilo. Se quiser pegar um caderninho para ir anotando as coisas, tá? No seu tempo, da melhor forma possível, tá? Outra coisa, perder um time. Muitas das vezes existe pool de liquidez que tem um time específico. Por exemplo, tá? Vocês lembram quando lançaram aquela moeda do Trump? Aquela moeda, aquela meme coin do Trump na Solana? Então, naquele momento, muita gente começou a comprar. Então, o token subiu que nem louco. Quem montou pool naquele range lucrou bastante. Por quê? Pô, subiu muito, muito, muito. Perfeito. Uma semana depois, caiu tudo. Aí você vai lá, vê o rendimento do seu amiguinho, do Joãozinho. Pô, o cara fez R$1.000 em 2 dias. Vou copiar. Beleza. Só que quando você faz, você vai começar a coletar R$1, R$2. Aí você fala, pô, o que aconteceu? Simplesmente saiu do range. Você perdeu o time específico. Você perdeu aquele momento, aquela oportunidade. A questão é, não tem que copiar. Não copie por nada. Faça com tranquilidade. Vai ter outras oportunidades para você. Então, tenha paciência e não se desespere em copiar por dos outros, em pedir range. Não peça diquinha. Aprenda a fazer por si próprio. Porque por algum acaso a pessoa morre, aquela pessoa dá diquinha, como você vai fazer aquilo? Então assim, aprenda por si próprio. E saiba o que está fazendo, pelo amor de Deus. E o mais famoso, impermanente loss. O que é impermanente loss? Nada mais é do que uma perda impermanente. No caso, ela é impermanente porque existem formas de você contornar essa perda. Mas eu vou mostrar aqui para vocês uma perda impermanente, né? É engraçado mostrar esse exemplo, porque é um valor muito grande. Esse cara, ele fez uma pool de liquidez de USDC e real, de BRL, né? Ele fez uma pool de liquidez de USDC e real. Até aí, né, um pouco conservadora, né? 2 stable, né? Só que o bonitão colocou um range muito apertado. Muito apertado. E ele entrou nessa pool com quase R$2.500. Essa pool saiu do range. Só que não saiu pouco. Quando você ver aqui é o range do cara. Aqui, ó. Isso daqui é o range do cara. Ele fez esse pool desse range. A pool parece range branco aqui. Esse branco é onde o valor tá. Esse roxo é onde ele fez a pool. Ela saiu muito do range. Olha o tanto que ela saiu. O que aconteceu? Ele tava com quase R$2.000 e agora tá com 800. Ele teve um prejuízo de 1.900 doletas. Você tem noção disso? O cara com quase $2.000 e perdeu 1.900. Ele perdeu muita grana. Claro que essa grana pode ser diferente para ele, mas esse é o risco da perda impermanente, do famoso IL. IL, em resumo, é quando a pool, o valor sai do seu range da pool, vamos dizer assim, que tá dizendo aqui, alt range, saiu do range. Você tem que arrumar aquele range, ou não, né, que depende da sua estratégia, mas saiu do range. Se saiu para baixo, desvaloriza. Se saiu para cima, você até que valoriza, mas saiu do range, você tá tomando uma perda impermanente até então. Por que impermanente?
Porque até então, ele não fechou essa pool. Só vai ser uma perda permanente quando ele fechar essa pool e aceitar o prejuízo. Ele fala assim, não, realmente fiz merda, fiz besteira, vou fechar a pool e aceitar o prejuízo. Beleza, ele fecha lá, não sei o que, tranquilo. Só que ele pode falar assim, eu não vou fechar, vou esperar voltar. E pode ser que ela volte. Beleza, se ela voltar, tudo bem, ele recupera esse valor. Só que se ela não voltar, essa é a questão, entendeu? Então tem que tomar cuidado com isso. Porque vocês podem ver, nem taxa o cara conseguiu coletar. Olha isso aqui, meu. Ele teve menos 67% do patrimônio dele corroído. Então assim, ele perdeu muito dinheiro, muito dinheiro. Essa é a famosa impermanent loss. Tem que tomar cuidado porque impermanent loss é quando você sai do range. E se sair do range, você tem que saber o que vai fazer. E quando você não sabe o que faz, você leva essa perda em permanente e aí você aceita. Tipo assim, você pode, claro, fechar e transformar essa perda em permanente em perda permanente e fechar essa pool, ou esperar. Só que aquilo, você vai conseguir ver seu patrimônio de R$1.000 e para 500 em, sei lá, 3 dias e ficar aceitando aquilo? Não, ele vai voltar? Tem que saber, tem que tomar cuidado com isso. Então, a impermanent loss nada mais era o quê? Quando você sai do range, você desvaloriza seu capital. Você perde todo o seu dinheiro que você tinha colocado. Ele desvaloriza muito rápido e você aceita aquilo ou não, tá? Claro, se você aceitar, permanent loss. Se você não aceitar, é impermanente, porque pode ser que volte e recupere. Então, o IL, o famoso IL, é isso. É o processo de você sair do range e desvalorizar o seu capital, tá? Agora vamos para outra parte. Bom, agora vou mostrar para vocês o que você precisa pensar antes de fazer. Então, antes de fazer, você precisa pensar o quê? Primeiro, no seu objetivo e na sua estratégia. Por quê? Sem o objetivo e uma estratégia setada, no caso, pensada antes de fazer alguma coisa, a chance de fazer aquilo é muito cagada. Pensa você, né? Sua esposa fala assim, Léo, no caso, meu nome é Léo. Léo, eu quero que você monte um armário para mim. Pô, beleza, vou nem ler o manual, vou só fazer limpar-pum, vou nem analisar o tamanho do armário, não, vou fazer. Aí você vai montando o armário, não sei o que, você monta o armário, só que chega um momento que bate na parede e você não termina o armário. Aí você pensa, caraca, o armário é muito maior do que minha parede da casa. E agora? Aí sua esposa te pergunta, e agora digo eu, porque já gastou dinheiro, você não mediu a distância do armário e da porta, vamos dizer assim, do tamanho do quarto, e você montou o bagulho gastando dinheiro à toa. E agora digo eu, ela fala isso pra você. E você fica com aquela cara, tipo assim, de bunda. Então assim, meu, antes de fazer uma pool, tenha um objetivo setado. Entenda o que você vai fazer. Tipo assim, pô, o que eu vou fazer? Qual que é o meu motivo de fazer essa pool? Eu vou fazer pra comprar, vou fazer pra vender, eu vou fazer pra ter uma valorização, vou fazer porque eu quero aproveitar. Barulho do carro. Vou fazer porque eu quero aproveitar essa subida, essa descida, eu quero aproveitar tudo. Você tem que ter um motivo setado. A outra é qual é o range, que seria a sua estratégia. É um range fechado, é um range mais aberto, é um range que ainda não entrou no range, então assim, você vai fazer um range esperando que o ativo entre naquele range para que você consiga entrar só com um ativo só com um token só, para ficar comprando, pra ficar só vendendo. Eu vou explicar mais aqui embaixo sobre a questão de range, então fica tranquilo, tá? Então toda vez que fazer uma pool de liquidez, primeiro, pense antes de fazer, não sai só fazendo, clicando no botão. Faça uma estratégia com calma, paciência, para que você ganhe dinheiro no mercado. Tem como ganhar dinheiro no mercado. Tipo assim, investimento. Tem como você tirar dinheiro. Só que você não pode estar só investindo naquilo sem ter conhecimento. Senão você vai tomar nas costas, né? Então assim, toma cuidado pra você não perder patrimônio. Porque, meu, é muito difícil juntar dinheiro. Mas quando você perde, igual esse cara aqui, se fosse eu na situação, eu caducava. Então assim, toma cuidado, tá? E aqui, na estratégia, como eu falei, existem os tipos de pool, né? Que seriam as estratégias, tá? Existem 2 tipos de pool. O range infinito e o range que você seleciona, que você escolhe o range, né? Que é a pool concentrada. O range infinito é você selecionar de 0 a 1 milhão, certo? De 0 a 1 milhão. Perfeito, você está coletando taxa de 0 a 1 milhão. Então você vai coletar a taxa do mercado todo, vai. Mas quanto maior o range, menor a taxa. Porque você vai pegar seu dinheiro e vai diluir naquilo. Então assim, não é uma estratégia muito boa. Há algumas raras exceções que essa estratégia pode ser utilizada. Às vezes, assim, lançou um token, lançou um token da Vir, sei lá, uma Solana da vida, uma nova Solana lançou. E você tá ligeiro. Você sabe que aquilo tem um potencial gigantesco. Você faz o quê? Você faz uma pool de liquidez no range infinito e coleta taxa, tipo assim, desde o começo. É como se assim, tivesse o início do Bitcoin. Você fizesse uma pool de liquidez no começo do Bitcoin, colocando todo o seu dinheiro, o seu capital lá. E você quer converter todo o seu dinheiro em Bitcoin. Sim, todo o seu dinheiro mensal em Bitcoin. Você vai fazendo essa troca mensalmente, vai trocando tudo aquilo.
Essa estratégia não é muito utilizada, ela não é muito boa, não dá muito retorno, porque o range é muito grande. Então assim, evite, mas existe. Existe estratégia, caso você queira fazer, pense antes de fazer, mas é melhor evitar, né? Outra estratégia muito boa, que no caso seria a outra estratégia que eu falei, é a pool concentrada, que aqui você escolhe o range. Só que o fato de você escolher o range é onde tem a bagunça por trás. Por quê? É aqui onde começa a parte difícil de fazer uma pool. Por quê? Porque existem 3 tipos de pool. A range apertado, a range largo e o mono ativo. Tá? Eu irei explicar cada um com calma, tá? Range apertado. Como eu falei para vocês, quanto maior o range, menos taxa você coleta. Então o range apertado, teoricamente, vai ter o quê? Mais taxa sendo coletado. Mais taxa sendo coletada. Então você vai ter mais o quê? Mais rendimento. Porque é muito mais apertado. Então o seu dinheiro está muito mais concentrado nessa faixa. Porém, tem mais risco. Por quê? Porque pode ser que você saiu no range apertado e ele fica aqui. Pode ser que ele saia, porque tá muito apertado aqui. Tá muito apertado. Então, assim, qualquer movimento pode sair. Pode ser que tipo assim, ele saia em questão de horas. Tá? E para isso, você tem que ter o quê? Tem que ter mais gerenciamento. Você tem que ter mais tempo para gerenciar um range apertado. Então, fazer um range apertado é só se você realmente tiver tempo. Ah, eu não tenho muito tempo. Eu tenho, tipo assim, uma vez por semana eu consigo analisar. Será que um range muito apertado faz sentido para você? Será que faz? Será que não? Você tá de férias? Será que talvez faça mais range apertado porque você consegue ficar mais tempo de tela? Você quer ter menos dor de cabeça? Tem que analisar tudo, tá? E aqui é um exemplo de range apertado. Como eu mostrei pra vocês, certo? Aqui, nada mais é do que um tipo de range apertado. Aqui seria, no caso, o SDC. Vamos botar aqui o SDC. E aqui BTC. Vai ficar mais fácil para entender, né, as coisas. Deixa eu ver o negócio aqui. Só ver o negócio. Tá perfeito, perfeito. Quando você vai no pool de liquidez, aqui eu vou mostrar vocês na prática, né, de range apertado. O que quer dizer? Você vai selecionar um range pequeno, no caso eu selecionei 110 mil dólares e 96 mil dólares, né? Então eu peguei minha pool com meus 100 reaisinhos, né? Falei, pô, tenho 100 reais aqui da minha PLR, não sei do que eu vejo o negócio, colocar numa pool. Perfeito, colocou na pool. Aqui vai estar 100 reais. Certo? 100 reais. Você fez essa pool dia 13 de janeiro de 2025. Você fez uma range apertada. Então assim, você entende que na pool de liquidez, toda vez que você faz um range, a parte de cima seria um token, a parte de baixo outro token. E vamos pensar que você fez um token de USDC e BTC. Então assim, se sair para cima, sai um USDC, para baixo sai um BTC. Tranquilo? Fechado. Aí você fez a pool com 1.000 reais. O range apertado, então você concentrou seus 1.000 reais nesses ranges, que dá em torno de 3%. Então assim, nesses 3% de range, você colocou seu dinheiro. E esse dinheiro, você vai colocando as taxas quando ele vai descendo, quando ele vai subindo, quando ele vai descendo. Só que aqui, saiu da pool. Saiu do range. Porque o range era apertado, teoricamente. Então você ficou de janeiro a fevereiro naquela pool. Pô, até que um mês na pool é um bom tempo de pool. Com certeza é um bom tempo. Só que saiu da pool. E saiu, e demorou muito pra voltar. Ela saiu dia 17 de fevereiro e voltou dia 4 de maio. Então, teoricamente, se você não tiver uma estratégia, você vai ficar todo esse período sem coletar taxa. Você vai ficar quase 3 meses sem coletar taxa. Entendeu? Então, assim, ela saiu da pool. O que você vai fazer? Estratégia? Vai deixar assim mesmo? Porque você queria ficar em BTC, porque quando você sai para baixo, você fica em BTC, quando sai para cima, fica em SDC. Ah, saiu em BTC, eu quero ficar em BTC. Tudo bem, você quer comprar BTC de forma mais barata, certo? Ah, não, eu queria coletar taxa. Você quer coletar taxa? Só que você não vai coletar a taxa, porque tá fora da pool do range. Você tem que refazer uma pool. Aí você tem que colocar uma parte de baixo, você puxa daqui para baixo, ou você cria outra pool aqui embaixo para você conseguir coletar a taxa. Só que qual é o problema aqui? Quando sai da pool, você tem que ter ciência, porque seus 1.000 reais seria se ele estivesse aqui no meio. Aqui embaixo, ele virou 800. Aqui, vira 1.010, 1.100, né? Perdão. Então sai aqui para baixo. Então o seu que tinha de 1.000 reais virou 800. Você vai querer fazer uma pool de 800 para baixo? Você perdeu já um pouco do seu capital. Ou você vai esperar ela entrar de novo? Porque pode ser que ela entre, pode ser que não. Entendeu? Então assim, saiu do range, o range é mais apertado. Você coleta muito mais taxa, perfeito. Mas você ficou quase 3 meses sem coletar uma taxa. Ficou todo esse período sem coletar taxa. Então assim, você tem que analisar com calma se um range apertado faz sentido para você. Agora, se você tem muito tempo de tela, que nem eu falei, você consegue ficar muito tempo no computador, chegou aqui, você já se tentou, opa, tá saindo.
vou abrir uma pool, vou aumentar meu range, vou jogar mais pra baixo. Porque aí você não perde seu capital e continua coletando taxa. Continua descendo, coletando taxa. Coletando taxa. Ou, né, você fala assim, não, eu tenho um tempo de gerenciamento e eu vou esperar voltar. No caso, ela voltou. Voltou pra cá? Voltou a coletar taxa. Mas você ficou quase 2 meses, 3 meses sem coletar taxa. Então assim, um range apertado, ele tem que ser algo que tem que ser feito com gerenciamento e tem que saber dos riscos. Porque assim, pode ser, como eu falei assim, de um ativo que você faça, que essa brincadeira não volte mais. E aí? Você botou $1.000 aqui, R$1.000, você botou R$1.000 aqui. Vai virar 800, vai virar 600, vai virar 700, vai virar 500. Você vai aguentar? Você vai esperar? E se não voltar? Essa é a questão. No caso, aí que entra a questão. Quando você fazer pool de liquidez, faça com algo mais consolidado, né? Tipo assim, com algo que você tem conhecimento, no caso do SDC e Bitcoin, porque você conhece que aqui tava muito barato, o Bitcoin ia voltar porque você confia no Bitcoin. Perfeito. Mas é aquilo, uma range apertada, você tem que ter um pouco mais de gerenciamento e entender os riscos delas, tá? Então, quando você tem uma range mais apertada, entenda que pode ser que ela saia. E ela vai sair uma hora ou outra. Só que aí, você vai ter tempo de gerenciar? Ah, é um range apertado, mas é um range que vai durar, tipo assim, 2 semanas. Pô, beleza. É um range apertado que vai durar, tipo, 3 horas. Pô, você às vezes é CLT, você não consegue ficar no meio do trabalho monitorando. Então, assim, analise com calma, tá? Mas é aquilo, range apertado é assim, vai coletar muito mais taxa, vai coletar muito mais taxas. Isso é fato. Mas saiu da pool, o risco é maior e precisa de mais gerenciamento, entendeu? Então toma cuidado com isso e analise direito. Porque assim, se você quer coletar taxas mesmo como se fosse uma renda passiva, talvez um range apertado não seja muito ideal, se você não tiver muito tempo. Mas se tem muito tempo, pode fazer mais apertado. Então tudo ok, tá? Agora, um range mais largo. Como eu falei, range apertado você coleta muito mais taxa. Já no range largo você coleta menos taxas. Porém, o seu risco é bem menor. Você tem muito menos risco para isso. Não tem muito menos dor de cabeça. Claro, o rendimento é bem menor, mas tem muito menos dor de cabeça. Logo, o seu tempo de tela, tempo de gerenciamento é bem menor também. Então assim, você consegue administrar com mais tranquilidade. Vou mostrar um exemplo para que fique mais fácil para vocês, tá? Mesmo período, dia 13 de janeiro de 2025, tá? Eu abri uma pool no $110 mil. Só que dessa vez não foi no $96 mil, foi no $75 mil. Você ficou janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho nessa pool de liquidez. E tem como ficar julho também nessa pool, dependendo da situação. Você ficou quase 6 meses dentro de uma pool. Pô, você nem teve gerenciamento. No máximo, tipo assim, a cada um mês se analisar. Aqui você pode considerar uma renda passiva. Pô, aqui é uma renda passiva, 6 meses ganhando taxinhas. Mas é aquilo. As taxas vão ser bem menores. Claro que, tipo assim, você tem que analisar. Tipo assim, pode ser que seja 1% ao mês, 2% ao mês. Pô, 1% ao mês em dólar tá excelente. Pô, pode ser que seja excelente. Pode ser que não seja pra você. É tudo uma análise da sua situação. Então, assim, uma pool de range mais largo, pô, é muito melhor pra quando você não tem tanto tempo assim. Entendeu? Ah, mas desse tamanho? Não, pode ser aqui. Mas ainda assim é largo, entendeu? Você ainda consegue ficar bastante tempo. Mas é aquilo, vai ter menos taxas coletadas, menos rendimento. Mas vai ter mais segurança, mais tranquilidade, menos dor de cabeça. Pra quem tá começando, talvez, uma pool de range mais largo é melhor. Só que o problema é que nós temos essa mania de querer dinheiro rápido. Então assim, você vai aguentar esperar? Porque assim, pô, você não vai conseguir 10% ao mês. Porque, pô, aqui, você consegue 10% ao mês. 10% ao mês, 5% ao mês. Consegue. No range apertado. No range largo, 10% ao mês. Então assim, você consegue, só que demora mais o rendimento. Mas assim, menos dor de cabeça, porque você vai ficar coletando taxa durante todo esse período. Aí ele sobe, aí ele desce, aí ele sobe, aí ele desce. Vai coletar taxa normal. Tipo assim, você colocou R$1.000, aqui é 800, né? Ele vai começar em 1.000, vai pra 800, sobe pra 900, vai pra 800, sobe pra 900, pra 900, sobe pra 1.000. Tipo assim, seu capital não vai perder. Você não vai ter tanta impermanente loss aqui, porque você não vai ter que fechar a pool. Então o que acontecer, tipo assim, vai desvalorizar um pouco. Mas, meu, você vai estar coletando tanta taxa. Imagina, 6 meses coletando taxa de Bitcoin e USDC nessa troca. Quantas pessoas não comprou Bitcoin e USDC? Entendeu? Quanta taxa você não ia ganhar? Tem que pensar desse lado também. Pô, eu vou ficar muito tempo, mas, pô, quem não comprar Bitcoin hoje em dia? Pô, será que vale a pena? Será que não vale? Aí você tem que analisar aquilo pra você, se realmente faz sentido pra você, né? Mas é isso, uma pool de range largo, ele é assim, ela tem menos riscos, menos gerenciamento, mas tem menos rendimento. Então analise o que for melhor pra você, tá? Então
pense com calma e com carinho quando for fazer a pool, não sai rasgando dinheiro. Outro tipo de range é o monoativo. O que seria isso? É você entrar somente com ativo. Geralmente, quando você vai fazer uma pool de liquidez, tem que usar dois tipos de ativos, um e outro, né? Para fazer essa troca, como eu falei, é uma troca de dois ativos. Porém, no monoativo, você está fazendo um DCA de compra ou venda do token. Como assim? O monoativo é quando você seleciona uma pool que ela ainda não entra no range, mas você acredita que ela vai entrar no range. Por exemplo, eu tô vendo que o Bitcoin tá caindo. E eu falo, eu quero vender meus Bitcoins. Eu vou abrir uma pool no 104 mil dólares e no 85 mil dólares. Por quê? Porque eu quero pegar meus R$ 1.000 de Bitcoin e começar a vender ele. Ou começar a comprar ele, né? Nesse caso aqui você quer comprar, porque ele já tá caindo e você quer comprar. Então assim, vai começar a cair. Você vai pegar esses R$ 1.000, como sabendo que aqui é o USDC, né? E aqui é Bitcoin. Então você botou R$ 1.000 aqui. E sabendo que é uma pool de monoativo, como você ainda não entra no range, você só coloca seus USDC aqui. Só coloca o USDC, porque ele ainda vai entrar no range. Beleza, tem R$ 1.000, botou só USDC, então é um monoativo por quê? É só um token que você vai utilizar aqui. Você precisa utilizar um token, uma estratégia diferente, focada mais em DCA de compra ou venda, né? Colocou o USDC aqui. Ela começa a entrar. Pronto, aqui, sou R$ 1.000, vai começar a trocar em Bitcoin. Então você vai começar a trocar tudo, começar a comprar tudo Bitcoin. Começar a comprar Bitcoin. O seu preço médio vai ficar muito, muito melhor. Por quê? Você pegou toda essa região e começou a comprar Bitcoin. Porém, nessa subida, você vai começar a vender seus Bitcoins. Vai fazer um preço médio bem melhor de venda. Porém, vai fazer de compra. E assim vai. Ou você quer fazer um DCA só de compra. Você abre um range tipo aqui, ó. Claro, esperando que ele suba. Se entrar aqui, ó, você entra só com o BTC, que seria o monoativo. Aqui entra só com o BTC. Começa a entrar. Só comprando, só vendendo, na verdade. Só vendendo. Você fez um DCA de venda. Você vendeu de forma mensal, semanal, diária. Depende do seu tempo de range, do período da range. Você começa só a vender. Ou só comprar. Então é uma estratégia diferente. É algo um pouco mais avançado. É uma estratégia um pouco mais avançada para quem quer fazer pool de liquidez. Então assim, está começando? Vai em range mais para largo. Depois vem para range apertado. E depois vem para esse range monoativo, tá? Porque aqui você precisa de uma estratégia um pouco mais elaborada para não fazer besteira. Porque assim, você montou um range uma pool de liquidez num range monoativo. Mas se não entrar aqui, você não coleta a taxa. Entendeu? Você não vai aguentar nada. Você não vai fazer essa troca, essa compra e venda automatizada, vamos dizer assim, né? Porque é como se fosse uma compra e venda automatizadas, tá? Vendendo, comprando mais, tá vendendo mais. Entendeu? Então assim, analise direitinho. Mas existe esse tipo de monoativo dessa pool de liquidez, onde você tem só um ativo e quer comprar ou vender o outro, né? E você consegue fazer isso com range antes de entrar na pool. Então assim, essa estratégia é quando você monta um range antes do valor tá aqui, antes do valor entrar naquele range. Então você monta antes, você meio que prevê o futuro de que o valor vai chegar ali. Você monta range. É assim que ele entrar, você começa a coletar taxas e começa a fazer sua compra e venda no monoativo. Tranquilo? Agora vamos para o outro tópico. Bom, agora a gente vai falar dos tipos de tokens que você pode fazer numa pool, tá? Os tipos de tokens são o quê? Dois tipos de tokens. Temos os tokens voláteis e os tokens estáveis, tá? Token volátil. Exemplo, Solana. Solana é um token volátil. Por quê? Porque ela sobe e desce muito rápido. Você tem muita essa valorização, né? Muito rápido. Com isso, você tem mais risco. Porque, você faz uma pool aqui, né? Uma range de pool aqui. Para ela subir e sair muito rápido, é rápido demais, né? Então, assim, você tem mais risco, porém você tem mais rendimento. Porque ela valoriza mais, tem mais subida, mais compra, mais venda. Então, um token volátil, você tem mais risco. Isso é fato. Mas tem mais rendimento. Porém, tem que ter mais o quê? Mais gerenciamento. Porque fazer uma pool de token volátil, você tem que saber quando ele vai sair, quando ele vai entrar, refazer, remontar. Então tem que ter ciência do que você está fazendo. Claro que vai dar mais rendimento para você. Agora, tokens estáveis, no caso o USDC, vai ter menos risco. Porque dificilmente, tipo assim, Solana faz daqui, o USDC faz daqui, ó. Ele mexe muito pouco. É muito menos risco. Porém, muito menos rendimento. Mas também tem aquela questão, muito menos gerenciamento. Então assim, quando você vai fazer uma pool de liquidez, tem que analisar tudo em consideração. Levar tudo em consideração, saber o que você vai fazer e o que você não vai fazer. Então assim, tenha ciência do que você está fazendo e qual tipo de pool você vai fazer. Para que você não tenha tanta dor de cabeça assim. Tranquilo? Então, pense direito, pense com calma no que está fazendo. E saiba qual tipo de token você vai utilizar, se é um token volátil ou não.
Por quê? Porque a gente entra no próximo tópico, que entra nos tipos de pool. Como tem tokens estáveis e tokens voláteis para você escolher, entra no tipo de pool. Se é um token, no caso, token volátil. Se é um token stable, um token volátil e um token estável. Se é token estável. Então assim, você tem que saber o que você vai fazer. E no tipo de pool, como eu falei, tem token, que no caso seria Solana e Bitcoin. Teoricamente, seria uma pool mais arriscada, bem mais arriscada, porque assim, Bitcoin e Solana faz isso daqui. Mas também teria mais rendimento. Teria muito mais rendimento. Por quê? Porque aqui valorizaria muito. Você teria muita taxa. Muita gente compra Bitcoin e USDC. Bitcoin e Solana. Mas é uma pool mais arriscada. Por quê? Porque se sair para um para outro, talvez você não queira criar na sua carteira. Eu dei um exemplo assim, de Bitcoin e Solana. Perfeito. Você quer os dois na sua carteira. Mas se fosse tipo assim, sei lá, Shiba e uma meme coin da vida. Pô, se cai em Shiba, Solana e Shiba, vamos pensar, né? Se existisse, eu acho que não existe. Mas existe Solana e Dogecoin. Se cair pra baixo, talvez fique totalmente no Dogecoin. Você vai querer perder todas as suas Solanas, transformar em Dogecoin. Tem a chance daquilo nunca mais voltar, então você bota R$1.000 de Solana e tudo vira Dogecoin. Pode ser que nunca mais volte, o Dogecoin nunca mais suba. E aí? Perdeu todo o seu dinheiro. Por isso é uma pool arriscada, tá? Mas aquilo vai ter mais rendimento, porque vai ter muito mais taxa, o pessoal compra muito mais volatilidade, e assim vai, muito mais volume. Então assim, token geralmente tem muito mais taxa, mas tem mais risco, por isso é uma pool mais arriscada. Token stable, no caso do Bitcoin USDC, é uma pool que assim, é uma pool mediana. Ela é meio termo, tipo assim, ela não é muito conservadora, mas também não é muito arriscada. Ela é algo descontrolado, meio termo, para quem já tem uma experiência básica naquilo. Porém, o rendimento comparado a uma pool totalmente arriscada é um pouco menor. O rendimento ele é bem menorzinho, mas mesmo assim tem um rendimento. Tipo assim, não é como se ele não tivesse rendimento. Ele tem rendimento sim, mas não é aquele rendimento que você teria numa pool arriscada. Mas tem rendimento. Mas é uma pool média, é uma pool tranquila de se fazer. Então assim, tem que analisar o que for melhor para você, tá? E temos também stable. Aqui estamos falando tipo assim de USDC e USDT. Estamos falando assim de pool conservadora, sem muita dor de cabeça, sem volatilidade, sem muito gerenciamento, porém com baixo rendimento. Tipo assim, comparado a esse daqui, você vai ter muito menos rendimento aqui. Porém aquilo, você vai ter zero IL, zero permanente loss. Porque, meu, pra USDC e USDC que, tipo assim, é 1 para 1, sair do range, meu, só ficar 0,90 e pouco. Tipo assim, vai ser isso daqui que vai sair do range, ó. Vai ser um pouquinho do range e depois já sobe de novo. Vai subir um pouco e sobe de novo. Tipo assim, vai coletar taxa, mas mesmo assim, vai ser baixo rendimento. Tem que analisar o que é melhor pra você. Você quer fazer isso pra fazer um caixa, pra fazer uma troca, pra... Assim, você tem que ter... É um tipo de pool que existe. Só que tem que analisar o que pra você. Se você quer valorização, se você quer rendimento, quer rentabilidade, quer uma conservadora pra guardar em caixa. Então assim, existe. Então você tem que analisar a sua situação, tá? Mas é uma pool conservadora, baixo rendimento e quase zero IL. Então assim, menos dor de cabeça possível. Agora, explicando tudo isso, vamos para outro tópico. Aqui estamos falando do quê? Tá? Vamos partir de colocar na prática. Por quê? Depois de você saber tudo isso, todas as informações, o conceito básico de pool, de como faz, é colocar na prática o conhecimento. Só que antes de colocar na prática, você tem que se perguntar sempre antes de fazer essas perguntas. Por quê? É como se fosse um mapa, tipo assim, ó, antes de fazer uma pool, tem que fazer um checklist. Ah, eu tenho que ver quanto tempo de pool eu tenho para gerenciar, eu tenho um token na carteira, não tenho, se eu ir pra cima, o que eu faço? Então, antes de fazer uma pool, pense tudo isso antes de fazer uma pool, tá? Analise isso antes de fazer uma pool. Se você quiser tirar um print, tirar uma foto, ó, fique à vontade. Ou se quiser rever o vídeo, fica do seu jeito, faça da melhor forma possível, tá? É um vídeo bem longo, bem mais demorado. Mas depois de sair desse vídeo, cara, eu acho que você vai saber realmente como fazer uma pool de liquidez. Então, assim, vai ficar... É como se fosse um mini curso de pool de liquidez, pô. Porque pô, você vai saber tudo de pool. Então, assim, veja com carinho e entenda o que você quer fazer, tá? Primeiro, quanto tempo eu tenho para gerenciar a pool? Você é uma pessoa que vai ter muito tempo para gerenciar a pool? Você vai ter poucas horas, poucos minutos? Vai ter muitas horas, muitos minutos no dia para gerenciar? Então, com base no tempo que você tem para gerenciar a pool, é o tipo de perfil que você tem. É o tipo de pool que você vai fazer. Pô, eu tenho muito tempo para gerenciar a pool. Então, talvez um token, um USDC Solana, uma pool de token volátil, eu consiga fazer. Porque eu consigo gerenciar mais. Putz, cara, eu trabalho de segunda a sexta, tenho faculdade e eu não consigo gerenciar tanto. Só de domingo eu consigo gerenciar. Talvez
um token stable, um Bitcoin USDC, ou dois USDC conservadora, seja melhor no seu caso. Ou você quer fazer um token volátil, quer fazer Solana e Bitcoin, mas tem que ser um range mais largo, saca? Porque você não tem muito tempo de gerenciamento, consegue só uma vez por mês. Então, assim, você tem que analisar o seu tempo que você pode gerenciar aqui, o tempo de tela que você pode ter, com base no seu perfil de risco. Então, assim, você tem que analisar todo esse fator, tá? Outra coisa, token em carteira. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Quando eu vou fazer pool de liquidez, sabendo da consequência do impermanent loss, faça pool de token que você sabe que você quer levar para carteira. Se você fazer uma pool de Solana e Bitcoin, né? Solana e BTC, perfeito. Se sair para cima, sai em Solana. Para baixo, sai em Bitcoin. Tranquilo, não tem problema de impermanent loss. Você me faz uma pool. Vamos pensar que você faz uma pool de Solana e Dogecoin, né? Que eu falei. Perfeito. Sai em Solana, para cima sai em Solana. Para baixo, sai em Dogecoin. Você tem Dogecoin na carteira? Você quer levar Dogecoin na carteira? Você quer levar meme coin na sua carteira? Putz, eu não quero. Putz, eu quero ficar longe do meme coin. Eu aconselho você, né? Você quer ficar longe do meme coin. Beleza. Então tome cuidado. Não, eu quero ter Dogecoin. Você quer mesmo? Então, tá bom. Então assim, recomendável, faça com tokens que você quer levar na sua carteira. Não tem por que você fazer uma pool de liquidez que você quer fazer de um token que você não quer levar na carteira. Só pensa, tipo assim, só se você fosse pensar na valorização, mas mesmo assim é muito arriscado. Assim, faça tokens, pool de tokens que você tem na sua carteira. Porque caso saia, por exemplo, se sair em Bitcoin, se sair em Solana, se sair em USDC, não vai ser dor de cabeça para você, porque você tem esse token na carteira, você quer levar esse token na carteira. Agora, se sair em Doge, se sair em Shiba Inu, se sair nessas bombas grandes aí de meme coin, meu, qual a chance de você não ter dor de cabeça? Pô, imagina ter R$1.000, colocar na pool de liquidez e aquilo sair totalmente Shiba Inu. Pô, tipo assim, é loucura de pensar. Então assim, toma cuidado. Outra coisa, antes de fazer, pensar. Se romper pra cima, o que eu faço? Ou se romper pra baixo, o que eu faço? Se eu romper pra baixo, eu quero deixar cair mais? Ou eu quero fechar aqui porque eu queria só vender meus tokens? Então tá aqui, né? Só pum. Tava aqui, caiu pra baixo. Eu vou aceitar esse permanent loss? Eu quero deixar esse permanent loss? Eu quero... Isso, você tem que pensar antes de fazer uma pool, tá? Então eu tenho um pool de Bitcoin, né, de USDC e BTC. Beleza. Saiu tudo em Bitcoin. Pô, eu queria comprar Bitcoin, então eu tô feliz. Eu vou aceitar, eu vou fechar essa pool e tá tudo certo. Putz, eu não queria comprar Bitcoin, ficar só em Bitcoin, eu queria ficar em USDC. Eu vou deixar cair mais? Porque ele vai voltar? Ou eu vou deixar cair mais para fazer mais essa compra de Bitcoin, para depois ele subir mais ainda e valorizar mais? Eu confio no Bitcoin que ele vai voltar? Ou não, eu quero que ele rompa para cima? Então assim, ele saiu muito para cima, eu quero ficar em USDC? Putz, eu quero ficar só em Bitcoin, tem que esperar ele voltar para baixo? Você tem que analisar, cara. Você tem que pensar se você vai deixar sair ou não. Então assim, tenha noção do que você está fazendo. Tem uma estratégia formada para que você não tenha dor de cabeça naquilo, que nem eu falei. Não vai montar as coisas na sua casa sem medir antes, assim, não comprou. Eu vou fazer uma mesa pro meu escritório. Beleza, você nem mediu o tamanho do espaço do seu escritório. Então assim, tenha um planejamento, faça um checklist, tipo assim, faça checklist antes de fazer uma pool, que fica muito mais claro para você. Outra coisa, antes de fazer uma pool, você tem que pensar o quê? Pô, essa pool, eu irei precisar remontar? Eu vou fazer um range muito largo para não precisar remontar, ou eu vou fazer um range pequenininho, que eu preciso remontar com bastante frequência, para que eu não fique com permanent loss. Eu vou ter muito tempo, eu não vou ter muito tempo. Meio que uma liga a outra, né? Tipo, se você pensar em remontar, em gerenciar, se liga. Porque, ou não, né? Porque assim, você às vezes quer fazer remontar para conseguir mais taxa, ou não quer remontar, então assim, meio que tudo acaba se ligando. Então assim, tome cuidado no que você vai fazer. E a outra, também liga com remontar, eu irei ignorar o permanent loss. Eu quero fazer um DCA de compra e um DCA de venda. Você montou uma pool. Como você já sabe, permanent loss é quando aquilo sai do range. Perfeito, sai do range. Você vai ignorar isso aqui? Você tinha R$1.000 de USDC e saiu tudo em Bitcoin. Você vai ignorar? Pô, eu queria vender todo meu Bitcoin, eu queria comprar mais Bitcoin. Perfeito. Comprei mais Bitcoin, fiz um preço médio melhor. Comprei todo esse range aqui, ó. Perfeito, eu vou ignorar o IL. Tranquilo. Mas, e se sair algo que você não quer? Você vai ignorar o IL? Ou não? Ou outra, subiu tudo em USDC. Pô, eu queria realmente comprar mais USDC, eu queria converter meus Bitcoin em USDC. Então eu vou ignorar o IL e tá tudo certo. Perfeito. Ah, cara, eu não vou ignorar o IL porque eu não queria ter o IL, eu queria ter a taxa, né? Então assim, por isso que você não pode sair copiando o pool. Porque às vezes o que o cara faz, um maluco da vida aí,
não é o que você tá pensando. E você vai perder dinheiro, sim. Tenha ciência do que você tá fazendo, entendeu? Mas é isso. Essas são meio que os checklists que você deveria fazer antes de fazer uma pool. Fechado? Agora vamos pro próximo tópico e o último, né, que é fazendo na prática. Agora, depois de você saber todas essas coisas, fazeremos por quê? Para exemplo na prática. E eu vou utilizar duas plataformas que, assim, como eu falei, tomar cuidado com plataforma fake. Para isso, eu vou utilizar as duas mais confiáveis, que é a Uniswap e a Orca, tá? Vou deixar o link das duas na descrição, tá? Mas qual é o site da Uniswap? É esse site aqui, ó. uniswap.org.swap, tá? app.uniswap. Vou deixar na descrição esse site aqui. Como montar uma pool de liquidez na Uniswap na prática, tá? Clicou aqui no link, na descrição, entrou no link, perfeito. Vai abrir essa tela. Beleza, prepara o quiz aqui. O que eu faço? Primeiro, conecta a carteira, cara. Conecta sua carteira de boinha. Clica em conectar. Quando for conectar, vai estar aqui, ó. Mostrar mais carteiras. Mais carteira vai estar aqui. Nesse caso tá ocultar, porque eu já abri, mas dá pra ter mais carteiras. Clica aqui. Clicou aqui. Vai aparecer essas opções. Várias opções de conectar sua carteira. Phantom, Rabi, Coinbase, Wallet, Connect. Ou você conecta com a carteira da Uniswap própria. Tô fazendo um tutorial passo a passo, bem diluído para você ficar mais tranquilo, tá? Então bem diluído, dissolvido para você. Primeiro passo, mostrar mais carteiras, colocar sua Phantom ou sua Rabi Wallet. Perfeito? Perfeito. Feito isso, vem aqui, pool de liquidez aqui em cima, criar pool. Primeiro passo, clicar aqui em pool de liquidez. Segundo passo, criar pool. Tranquilo, sem dor de cabeça. Aqui começa a maracutaia, tá? Não é muito difícil não, fica tranquilo. Primeiro passo, clica em posição de V4. Clicou em V4, joga para V3. Segundo passo, jogar em V3. Por quê? Essa V4 é uma atualização nova da Uniswap. Porém, tem dado muito problema com o pool de liquidez. Tipo assim, às vezes você perde dinheiro, você não consegue montar, não consegue remontar, você remonta e não dá erro, você gasta taxa. Tipo assim, tá sendo testado. Então assim, vai na V3 com mais tranquilidade. Porque essa V4 são os recursos a mais que tem. Para quem tem mais conhecimento em pool de liquidez. Fazer algumas coisas a mais durante a pool de liquidez. Mas assim, não precisa. Vai na V3 com tranquilidade. Beleza. Foi na V3, clica na V3. E aqui seleciona o seu token. Seleciona o seu token, seu par que você vai fazer. Se é token, token, stable. Clica aqui e seleciona os dois. Seleciona um, seleciona o outro. Quando for para selecionar, tome cuidado com isso daqui. Isso aqui é a rede que você vai selecionar. Lembrando, fazer pool de liquidez tem que ter o quê? Taxa na rede que você vai fazer. Então você quer fazer pool na Arbitrum, pô, você tem que ter taxa na Arbitrum. Na rede da Polygon, tem que ter Matic, entendeu? Tipo assim, tem a taxa, não adianta nada fazer pool de liquidez se você não tem taxa naquilo, você não vai conseguir remontar ou coletar as taxas, entendeu? Que isso faz assim, uma taxa que sei lá, na Arbitrum da vida, na Base. Só que você não tem Ethereum na Base para fazer a taxa. Quando for coletar as yield, a sua taxa, você não vai conseguir coletar. Então assim, clica aqui, seleciona a rede que você queira e depois seleciona o token que você queira. Tranquilo? Não tem problema? Certo? Continuar. Beleza, selecionou o token, selecionou a rede. Próximo passo, nível de tarifas. Clica aqui em mostrar mais. Aqui é onde eu falei aquele processo lá em cima, quando você vai ser a casa de câmbio e você vai oferecer duas moedas, o real e o USDC, e vai cobrar uma taxa de 0,5%. É aqui que seleciona a sua taxa. Como você pode ver, tem vários tipos de taxas, 0,05, 0,01, 1%. Qual que é a diferença? Tem pessoas que pagam menos taxas, por quê? Porque tem pouco dinheiro, quanto menos taxa melhor. Porém, você não pode selecionar uma que tem menos taxa, só pool de liquidez, para fornecer, porque às vezes não tem muito de TVL. TVL é o quê? Dinheiro alocado ali. Tá vendo? Tem muito dinheiro. O recomendável para você, faça onde tem mais TVL. No começo, faça onde tem mais TVL. Por quê? Porque você tem certeza que você vai estar coletando taxa. Porque pode ser que selecione tipo a 0,01 e você não ganhe muita taxa. Ou vou selecionar de 1%. Pô, 1% de taxa no valor do cara. Beleza. Mas tem pouca transação no dia. Você não ganha muita taxa. Então selecione algo que você consiga fazer algo equilibrado. E recomendação, vai pelo que o site sugere. Por quê? Isso daqui, o que diferencia? É o yield que você vai ganhar no mês. Claro, tem plataformas onde você consegue analisar que dependendo da taxa que você selecionar, você vai ganhar mais yield, mais porcentagem no mês ou no dia. Mas de início, você está começando, cara, vai no mais tranquilo, de boa, que nem o 0,05, onde tem um TVL máximo, que é o maior, onde tem mais rendimento, mais taxa, vai nesse aqui. Clicou no 0,5, seleciona e continuar. Perfeito? Então assim, mostra mais, se você quiser mostrar mais. Se não, nem clica aqui, cara. Vai direto em continuar. E aqui, geralmente ele recomenda onde tem mais TVL, que é mais seguro para você não ficar perdendo dinheiro, tá? Então clica em mostrar mais ou não, seleciona e continuar.
Próximo passo. Aqui é onde eu falei do range infinito, do range concentrado, né? Você escolhe o range. Intervalo completo seria o range infinito durante um mês. Assim, em um mês você seleciona o range infinito do mês. Perfeito. Você quer do zero ao preço máximo do Ethereum. Perfeito. Só que aqui que eu falei, olha o tamanho do range. Vai coletar menos taxa. Vai ter menos rendimento. Agora, intervalo personalizado onde a gente quer. Clica no intervalo personalizado. Vamos para outra parte. Aqui, primeiro, seleciona o período. Um dia, uma semana, um mês. Qual que é o range que você vai colocar a sua pool de liquidez? Pô, vai ser em range de mês. Vai ser em range de semana. Seleciona. Depois, seleciona o range. É um range mais aberto, mais fechado. É o mais largo, mais apertado. Também seleciona aqui para ficar mais claro para você. Tipo assim, se você quer analisar isso em Ethereum ou USDC. Se clicar aqui em USDC, vai ficar tipo 0,00005 caso decimais. Talvez fica mais difícil para você analisar. Então seleciona o mais tranquilo de analisar. No caso do Ethereum, que é 2.000, é 3.000, é mais fácil de ver. Perfeito. Seleciona aqui, seleciona o período. Agora seleciona a taxa. Tipo assim, o range na verdade, perdão. Qual é o valor mínimo? Qual é a parte de baixo? Qual é o range de baixo? Qual é o valor máximo que você vai colocar? O range de cima. Para isso, você tem que entender o quê? Sobre suporte e resistências. Tipo assim, quando você vai fazer uma pool de liquidez, você tem que ter conhecimento nisso aqui, ó. Em suportes, em resistências. Conhecimento básico de trade, vamos pensar assim, né? Que caso você queira, eu posso fazer um vídeo sobre conhecimento básico de trade, sobre suporte, resistência, sobre canal paralelo, sobre linha de tendência. Eu posso fazer um vídeo específico para isso, para que você consiga ter conhecimento básico de trade. Porque assim, você tem que saber onde o preço vai bater e vai descer para que você consiga continuar coletando taxa. Ou onde uma linha de suporte muito grande, que ali o preço não passa. Então assim, você tem que saber isso quando fazer uma pool de liquidez. Então assim, quando você fazer uma pool de liquidez, você tem que ter o conhecimento básico de suporte e resistência para que você consiga colocar um range específico, né? Então perfeito, ó. Colocando range, você vai colocar um range apertado, mais largo. Coloca o valor aqui depois de tudo isso, coloca o valor que você queira colocar. Beleza, então assim, primeiro, coloca o período, seleciona o range e o valor que você vai colocar naquele range. Máximo e mínimo. Fechou. Aqui, desce um pouquinho a aba, né? Você vai colocar o valor. Automaticamente ele faz uma conversão na Uniswap. Quando você coloca um range, vamos assim, concentrada, 50-50, ele converte para você. Ou 40-30, ele já converte. Então assim, coloca o valor que você queira colocar. Ele vai converter para você e clica em confirmar. Pronto, tranquilo, sem dor de cabeça. O meu não deu porque tá em saldo suficiente. Eu não tenho $3.000, né? Um valor muito grande, então eu não tenho ainda. Então assim, colocou o valor de cima, o valor de baixo, confirmar, perfeito. Na Uniswap, é isso. Novamente, se tiver dificuldade, reveja esse vídeo com tranquilidade, que o passo a passo é bem diluído e bem intuitivo para você, tá? Se tiver dúvida, comenta aqui embaixo, estarei tirando todas essas dúvidas, tá bom? Mas resumo é isso aqui, sem muita dor de cabeça, meu guerreiro. Reveja tudo isso aqui se precisar, tá? Reveja daqui, tira a print, anota, o que for necessário. Mas, passo a passo de montar uma pool de liquidez. Montar a pool de liquidez é o mais fácil. O difícil é você analisar e fazer uma estratégia. Então, assim, montar pool de liquidez é fácil. O difícil é fazer estratégia. Então, assim, de Uniswap é isso. Agora, vamos fazer pool de liquidez na Orca, né? Porque, pô, é outra rede, é bem confiável e outra plataforma bem legal também. Na Orca, o site é esse. Vou deixar o link na descrição. www.orca.soul, né? Vou deixar na descrição para ficar mais fácil. Entra na Orca. Plataforma um pouco diferente, mas não muda muita coisa. A primeira aba é essa daqui, ó. É de swap. Você não quer swap, você quer pool. Mas antes, conecta sua carteira, cara. Conecta o wallet, clica em conectar wallet. Vai aparecer daqui, ó. Se for na Phantom, conecta. Se não, clica aqui e vai aparecer outras. Da Backpack, da outras carteiras possíveis e conecta o wallet. Sem dor de cabeça, sem muito problema. Feito isso, pool de liquidez aqui em cima. Clique em pool de liquidez. Aqui é onde a magia acontece. Você pode selecionar. Pesquisar pelo nome de token. Aqui você pesquisa o nome do token. Ah, o SDC. Vai aparecer só pool de liquidez com SDC. Solana, só de Solana. E assim vai. Ou você pode criar pool de liquidez aqui. Eu acho mais fácil aqui, então não precisa nem clicar aqui, tá, cara? Clica aqui. Ou você pode usar esse catálogo aqui de pool de liquidez. E aqui você consegue analisar o par do token, qual é o nível de taxa, 0,04%, quanto de yield recolheu nas últimas 24 horas, qual que é o volume nas 24 horas, informações importantes, qual que é o TVL e qual que foi as taxas coletadas nas 24 horas. Então assim, você consegue analisar tudo. Qual que é o TVL, qual que é o valor alocado, qual que é o volume naquilo de frequência de ganhar e qual que é a taxa que está ganhando. Então assim, você viu que a Solana de USDC é muito maior que Solana e USDT. Então fez aqui, clica 2 vezes e vai abrir essa página.
Abrir essa página, aqui você começa a configurar. Vocês podem ver que é um pouco diferente da Uniswap. É um pouco mais de informação, né? Muito mais informação. Mas sem dor de cabeça. Novamente, aqui, tempo horário. Você seleciona o horário gráfico, né? O tempo de tela. 1 hora, 4 horas. Primeiro seleciona aqui, para você ter mais tranquilidade de analisar. Aqui tá em 1 hora. Então assim, quer colocar em dia? Clica aqui, coloca no dia. Vai mudar direitinho. Aqui seria o range completo, o range full. E o range custom. O custom seria o personalizado. Você seleciona. Aqui seria tipo assim, do mínimo ao máximo valor do Solana, tá? O custom, como eu falei para vocês, é o range personalizado que você escolhe. Clicou em custom, você pode selecionar. Feito isso, ou você clica aqui para ele regular em 1 ou mais ou menos 10% da variação, assim, 10%, vai ser 10% para baixo, 10% para cima. Ou você regula de forma automática, né? E aqui você seleciona o preço mínimo e o preço máximo. Caso você clicar em digitando, você fez uma análise lá em Solana, você fez aqui análise. Aí o preço mínimo é esse, o máximo é esse, né? Você fez a análise, você vem aqui e coloca o preço mínimo e máximo. Automaticamente vai mostrar para você qual seria uma estimativa de yield que você teria nas 24 horas. Você vai ter um retorno de 1% em 24 horas. Pô, muito bom, muito ruim. 1% vezes 30, sabe? Tipo assim, tá 30% em um dia. Aí você tem que fazer o cálculo certinho para ver se é isso. Porque como eu falei, esse range é um range apertado demais no gráfico de 1 hora. Então assim, qualquer coisa já sai do range. Então assim, toma cuidado. Feito isso, vai descer aqui embaixo. Ele vai mostrar, tipo assim, quantos depósitos você vai ter que fazer, quantos depósitos vai ter que fazer em cada porcentagem de Solana e de USDC, quase 50-50. E aqui você coloca, tipo assim, e vai demonstrar automaticamente quanto de USDC que você tem que colocar. Se você colocou uma Solana, vai te mostrar quanto de USDC você tem que colocar. Caso você não tenha, você pode fazer assim, você pode colocar um Solana e clicar em um Auto Swap, que automaticamente você vai fazer uma troca aqui de converter sua Solana e dividir para USDC para deixar o porcentagem ideal para você, né? Que você pode fazer 50-50, 40-60, 30-70 e aí vai regular para você. Feito isso, colocou aqui o valor, colocou o USDC, você vai fazer o quê? Antes, clicar aqui e configurar na taxa da rede. Aqui você configura, na hora de você fazer sua transação, se você vai querer gastar 2,% do seu valor de taxa, 1,%, aqui você coloca suas taxas, então regula a sua taxa. Claro, quanto mais barato, talvez não vai. Mas quanto mais alto, talvez vai muito mais rápido. Então, assim, regula a taxa que você vai querer gastar para fazer a transação e clique em load. Pronto, cara. Sua pool está feita. Está feita a pool na Orca. Tá vendo que não é difícil fazer pool? Pool de liquidez, tanto na Orca quanto no Swap, fazer pool é o mais fácil. O mais difícil é montar uma estratégia para fazer a pool. Feita a pool, cara. Clique em pool, mostrar a carteira ou clica aqui, ó. Que nem eu mostrei para vocês. Em ambos os casos, ver posições, ou vai clicar pool aqui, ó, meu portfólio, você vai conseguir ver com tranquilidade. Pronto, agora você sabe montar uma pool, cara. Montou uma pool. E para isso, cara, depois desse vídeo imenso que eu fiz para você, desse vídeo gigantesco que deu muito trabalho, eu te pergunto, gostou desse vídeo, cara? Deixa seu like, por favor, cara, deixa seu like, deu muito trabalho para esse vídeo. Se inscreva no canal para trazer mais vídeos como esse, para você aprender cada vez mais sobre o mercado, para que você não tenha dificuldade, porque, mano, tem muita gente fazendo esses vídeos mirabolantes para você, 10% ao ano, 50% ao ano, mas ninguém mostra a realidade, ninguém mostra como que é o bagulho mesmo, como que o negócio é complicado. E se você acha que esse vídeo pode dar alguém, compartilha esse vídeo, tá? Então assim, deixa seu like, por favor, que deu muito trabalho, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. E comente o que você achou desse modelo de vídeo. Ultimamente eu tenho trazido vários tipos de modelos, testando vários tipos de modelos para ver o que vocês gostam melhor. Trazendo vídeo mais curto, vídeo mais longo, vídeo como se fosse um mapa mental explicando uma aula um pouco mais, como se fosse um curso, né, um pouco mais completo, ou um pouco mais resumido. Ou se você quiser comentar se eu consigo te ajudar ou não, se eu conseguir realmente esclarecer algumas dúvidas para você. Caso não tenha esclarecido, comenta aqui embaixo, estarei te utilizando, comentando, ajudando você. E sugestões para o próximo vídeo. Se você quer que eu analise um token específico, uma pool específico, uma plataforma específica, te mostre outro tipo de DeFi, no caso um vídeo sobre staking, sobre lend, bem mais detalhado. E é isso, cara. Muito obrigado pela sua atenção. Novamente, se você tiver dúvida, reveja esse vídeo quando for necessário, reveja 50, 40 vezes. É um vídeo um pouco mais longo, mas, eu tenho certeza que, saindo desse vídeo, todas as suas dúvidas serão esclarecidas. Caso tenha alguma dúvida, cara, comenta aqui embaixo que eu estarei respondendo o máximo rápido possível para que ajude você. E, novamente, reveja quantas vezes for necessária, tá? Quantas vezes for necessário esse vídeo.
porque eu sei que o conteúdo é muito grande, é muito denso, mas anota, reveja, é um curso completo, inicial, assim, para poder liquidez. Então, assim, reveja, que acho que tenho 100% de certeza que você vai ficar muito mais esclarecido dessas coisas. Novamente, de coração, deixa seu like se você gostou, né? Se você não gostou, pode deixar seu dislike, né? Que aí você sabe o que é melhor pra você. Mas se eu gostou, se eu te ajudei de alguma forma, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilha esse vídeo. Vai me ajudar muito, muito, muito. Porque foi muito trabalho fazer esse vídeo. Tive que atrás de muitas informações. Como vocês podem ver, fiz um mapa mental muito grande pra vocês, explicando passo a passo, bem diluído. Fiz toda essa análise pra você de coração, porque realmente eu quero que você tenha lucros nesse mercado. Eu gosto de ver pessoas tendo resultados, porque eu sinto que esse mercado pode mudar vidas. Eu sinto que vai mudar a minha e a sua. Então, assim, muito obrigado pela atenção. Novamente, muito obrigado pelo seu tempo que você viu até aqui. Se você não viu até aqui, não tem problema, mas se você viu até aqui, muito obrigado de coração pela sua atenção. Esse vídeo ficou um pouco longo, mas eu fiz com muito carinho, com muita dedicação pra você, tá bom? Então, bom, um beijão, muito obrigado por tudo, um forte abraço, sem mais enrolação, até breve.